desenvolvedores, tudo bem? Primeiramente, não se assustem com essa tela. Esse vídeo aqui não é uma aula de estatística. E sim, irei demonstrar como você pode encontrar medidas estatísticas de correlação, coeficiente de determinação e a reta da regressão linear, simples e múltipla através do Excel. Porém, é importante revisitar esses conceitos para que aquilo que você deseja solucionar, você busque realmente aquelas medidas, aqueles fatores estatísticos que irão corroborar com o seu projeto. Okay? Mas caso isso não lhe interesse, basta pular então para a parte do vídeo onde eu coloco essas análises em prática. Okay? A correlação e a regressão são duas técnicas estritamente ligadas que visam mensurar uma relação entre variáveis distintas. Talvez o modo mais simples de você tentar encontrar isso seja plotando um gráfico de dispersão, que é um gráfico similar a esse, com eixo x e y, onde você consegue colocar cada interação desses valores de x e y em um gráfico. E dessa forma já conseguir abstrair conclusões prévias, mas ainda sem números estatísticos. Daí, para que você consiga quantificar esse grau de relacionamento que você viu no gráfico de dispersão, nós temos vários indicadores, entre eles correlação, que é o R, coeficiente de determinação, também conhecido como R2, e, por fim, você pode criar uma função matemática através de uma regressão linear, simples ou múltipla. A medida de correlação, ela mede a relação entre duas variáveis, que seria aproximadamente o quanto que a nuvem de pontos eles se aproximam-se de uma reta. É basicamente isso, a equação por trás dessa medida, que eu não irei demonstrar essa equação aqui, não é o objetivo. É apenas o conceito. Esses valores do R variam entre -1 até +1. O valor 0, ele está me retratando que não há nenhum tipo de correlação entre as variáveis estudadas. Um exemplo disso seria um gráfico de dispersão nesse formato, onde não se forma uma reta. Quando se tem um valor -1, é uma correlação perfeita, negativa. Negativa não é do ponto de vista de ser ruim. É negativa porque a orientação da reta é nesse sentido, é da direita para a esquerda. Aqui nesse exemplo temos como seria uma correlação de nível 0,8. Não seria uma reta tão perfeita quanto essa, mas seria uma nuvem de pontos que formaria algo muito próximo de uma reta. Já à direita, eu tenho uma perfeita positiva, onde os dados eles variam da esquerda para a direita. E o que significa isso? Quando eu tenho uma correlação positiva, eu tenho então uma relação direta. Quanto maior uma variável, maior a outra, ou vice-versa. Quando eu tenho uma negativa, eu tenho uma relação indireta. Quanto maior uma variável, menor vai ser a outra variável de forma proporcional. E vice-versa. Ao se calcular o R, então, nós temos essa orientação em diversas bibliografias para a gente determinar se isso é uma correlação fraca ou forte. É claro que isso aqui não é uma tabela com extrema precisão, é apenas uma orientação para os resultados que a gente encontrar. Então, uma nula é 0, uma fraca é de 0 a 0,35 e assim sucessivamente até chegar na perfeita, que é o valor de 1 ou -1. Ela tem pontos positivos, Ela consegue, através dos seus resultados, sem ver o gráfico dela, sem chegar ao gráfico de dispersão, você já tem uma noção se ela tem uma relação direta ou indireta. Isso é um ponto positivo que não se encontra, por exemplo, no cálculo de R2. E no cálculo do R, você não precisa ter a preocupação de identificar quais são as variáveis x e qual é a variável y. Ao contrário dos cálculos de R2 e da função de regressão, onde você precisa determinar isso previamente. Você precisa determinar
qual que é a sua variável dependente, que é o y, que é o valor que você deseja encontrar através das variáveis independentes, que é a variável x, ou as variáveis x quando eu tenho uma regressão múltipla, por exemplo. Ok? Então são os dois pontos positivos que nós temos ao utilizar a medida correlação. Já conhecer de imediato qual que é a sua relação, se é direta ou indireta, e não precisar determinar x e y. Coeficiente de determinação, ou também conhecido como R2, é o resultado do R elevado ao quadrado. E o R2 ele varia entre 0 e 1. Ele sempre é positivo. Dessa forma, você não consegue abstrair qual que é a orientação da curva. E ele comumente é expressado em termos percentuais. Então, basta multiplicar por 100 esse resultado que você pode expressar isso percentualmente. Exemplo. Em dado relacionamento, R é igual a 0,77, o R2, então, será igual a 0,6. Nesse caso, você pode afirmar que 60% das variações de y podem ser explicadas com base na variação de x. Ok? É isso que você pode traduzir do R2. E vamos à observação, né? O porquê, então, ter o cálculo de R e o cálculo de R2? O coeficiente de correlação R ele é mais indicado para poder medir a força de relação linear entre as variáveis. Já o coeficiente de determinação R2 é mais apropriado para medir a explicação da reta de regressão. Dessa maneira, para apreciar o ajuste de uma reta, é melhor utilizar sempre o coeficiente de determinação, pois ele mede o sucesso da regressão em explicar o y. Então, toda vez que você for fazer um projeto e o seu resultado é você gerar uma função matemática de regressão, o valor que você deve associar ao resultado dessa regressão é o R2, porque esse R2 ele vai medir a relação causa e efeito entre essas variáveis sobre essa reta estimada. Agora vamos para a regressão, que nos fornece uma função matemática que relaciona as variáveis estudadas. Isso é muito importante. Ele gera uma função matemática. Você consegue, então, fazer previsões para outros valores que você não tem na sua população ou na sua amostra, e você substituindo o valor de x, você então encontra o y. Essa é a principal diferença. Então, não se pode confundir dos objetivos, das medidas, correlação e coeficiente de determinação, com a função matemática gerada pela técnica de regressão linear. Na regressão, nós temos a linear simples, que ele faz uma relação causal entre duas variáveis apenas, descrita por uma reta, e você deve identificar qual que é a variável y e qual que é a variável x. E na linear múltipla é o mesmo raciocínio, mas a diferença aqui é que você vai ter mais variáveis independentes. Okay? Aqui nós temos um gráfico conceitual da reta que é gerada pela técnica de regressão linear. A regressão linear, então, ele cria uma reta estimada, que é a reta com os menores desvios entre os pontos. Nessa reta, ele gera, então, um modelo, onde o y é o resultado que você deseja encontrar, é a variável dependente. O B0 é o valor onde a reta cruza o eixo y, e se soma com o coeficiente angular, que é o B1, vezes o x1, que é a variável independente. O resíduo é o erro que existe entre o ponto estimado na equação da reta para o valor em x para o ponto real observado na sua amostra. Aqui à direita nós temos um exemplo prático no qual tenta medir a relação entre a aplicação de nitrogênio em uma área e qual que é o resultado disso na safra, no que se colhe lá na safra. Então, aqui é muito claro, identificar qual que é o y, que é o valor que você tem de resultante. É a safra. Porque a safra, ele é resultado, pelo menos espera-se, é um resultado direto de aplicação de mais ou menos nitrogênio.
Então aqui você vê no gráfico como ficou plotado essa amostra. Temos o cálculo de R2 que demonstra uma determinação muito forte de quase 98%. E a equação da reta, então, gerada é essa, onde você tem o valor de B0 de 142, mais B1, que é 95, vezes o X, que é a aplicação de nitrogênio. Nesta seção do vídeo, eu irei apresentar, então, como colocar em prática no Excel os cálculos e análises estatísticas relacionados à correlação, R2 e regressões. Irei apresentar em 3 formatos diferentes. Cada formato tem suas vantagens e desvantagens. Devido a isso, eu criei então esse quadro comparativo para poder expor quais são os prós e contras de cada tipo de cálculo de análise estatística disponível no Excel de forma gratuita, de forma genuína, sem ter que, por exemplo, adquirir suplementos pagos. Então, irei apresentar como se calcular através de funções. As funções que eu irei apresentar é a correlação, R-quadre, progelim, tendência, previsão linear e previsão ETS. Em funções, as suas vantagens são: não há necessidade de escrita da equação da regressão, permite recálculos de forma dinâmica, maior facilidade para implementar em modelagens dinâmicas, permite calcular regressões diferentes da linear. As desvantagens é que ela não apresenta todas as análises estatísticas automaticamente, ausência de visualizações gráficas e interpretação mais complexa. Irei apresentar, então, como se conseguir tais informações através da criação do gráfico de dispersão. As vantagens que ele tem uma visualização gráfica muito boa, facilidade para poder implementar, permite calcular regressões diferentes da linear. As desvantagens a necessidade de uma escrita da equação, não permite recálculo de forma automática, a não ser que você crie um artifício por meio de macro, etc. Difícil implementar em modelagens dinâmicas devido a essa falta de escrita automática. Quando eu falo escrita aqui, é a escrita daquela equação de regressão. Não apresenta todas as análises estatísticas automaticamente. São muito mais sucintos em relação ao suplemento, por exemplo, e também ao que a função progelim disponibiliza. E, por último, irei demonstrar como utilizar o suplemento de dados, no qual ele disponibiliza diversas características de análise estatísticas. Uma delas é a regressão, e ela tem a vantagem de ter visualização gráfica já, default. É fácil, porque basta você seguir o que se pede ali no quadro. Apresenta automaticamente diversas análises estatísticas. Desvantagens: necessidade da escrita da equação de regressão, não permite recálculo de forma dinâmica dos seus fatores, caso a base de fonte, a fonte de dados do FLANX-Multi, ele não permite, a não ser que seja por artifícios mais complexos, como macro. Devido a isso, é difícil implementar em modelagens dinâmicas. Estáticas, ok, porque a partir do momento que você cria a equação, ela está fixa. E não permite calcular regressões diferentes da linear. Ela é default para a linear. Para os 3 exemplos, eu irei utilizar a mesma base de dados, que é uma tabela fictícia, que enumera 36 filmes, com seu devido faturamento em milhões, gasto de produção em milhões, o tempo de filmagem em meses, a duração da película em minutos. E aqui desejamos encontrar, então, qual que é a estimativa para o faturamento através dessas 3 variáveis. Então, nesse exemplo, o meu y, que é a variável dependente, será o faturamento. Através dessas outras variáveis, eu consigo prever, claro, estimativa, eu consigo prever qual que é o faturamento de determinado filme? Essa é a pergunta que se tem para esse exercício aqui. Então, o gasto, tempo de filmagem e a duração do filme final serão o X, serão as variáveis independentes.
Para isso, então, vamos começar com as análises mais simples de correlação e R2. Então, correlação está na linha 1, que é o R, e existe uma função muito simples no Excel que se chama correl. Nessa função, você precisa determinar qual que é a matriz 1 e qual que é a matriz 2. Lembra que lá no conceito eu expliquei que para correlação não é necessário determinar quem é o x e o y, porque ele faz uma análise entre as variáveis? Então aqui você determina, né, os valores que você quer comparar. Então eu estou comparando aqui na célula C1 o faturamento com o gasto. Então me apresentou como resultado um R, uma correlação de 0,93 e assim sucessivamente. Aqui é faturamento com o tempo de filmagem e aqui faturamento com a duração do filme. Daí já é possível verificar, né, que o gasto na produção é a variável que mais explica o faturamento do filme no seu lançamento. Agora vamos para o cálculo do R2. O cálculo do R2 nada é mais do que o R ao quadrado. Então você poderia estar fazendo a função R, essa célula aqui, ao quadrado, ou já existe uma função específica já no Excel que chama igual R quad, onde você determina, e aqui é diferente, né? Você tem que determinar o Y e o X. Apesar de que para o cálculo especificamente não vai trazer diferença, mas vamos respeitar o racional da equação, né? Então aqui determinei o Y, né, que vai ser o faturamento, e o X, que para essa célula, né, é o gasto. Então eu tenho um R2 de 0,86, então, para o gasto, em comparação com o faturamento, 0,79 para o tempo de filmagem, 0,18 para a duração da película. Então, nós conseguimos, né, de forma dinâmica, automática, eu posso alterar os dados aqui dentro da base, que tudo é recalculado, então, sem problema nenhum. Ou você pode estender, né, essa análise de dados para uma quantidade de linhas em vazio para baixo, que ele vai estar recalculando quando você incrementar novos dados. Então, esse é um ganho, ele tem essa dinâmica mais rápida. Isso também vale para a função de tendência e previsão linear. A função de tendência, ela é uma função espetacular. Você determina quais são as variáveis, né, x e y, e qual que é o x que você quer fazer a estimativa, e ele, por trás, né, já no seu algoritmo, ele cria então automaticamente aquela equação, essa equação da regressão, ele já cria automaticamente sem te mostrar ela, e já faz o cálculo para você, dizendo qual é a estimativa. Esse é o mesmo racional da função tendência e também da função previsão linear. Porém, há diferenças entre as duas funções, apesar de que se você utilizar os mesmos atributos e os mesmos coeficientes, você vai ter o mesmo resultado. Não à toa que todos os valores aqui são idênticos. Mas há uma diferença de quando que você pode utilizar um ou outro. Vamos então para a função de tendência. Na função de tendência, você precisa determinar, né, primeiramente, qual que é o valor de y, que é o faturamento, qual que é o valor conhecido de x, que é o gasto, para esse exemplo aqui. Eu poderia replicar isso para as outras colunas também, tempo e duração, e qual que é o novo valor x, ou seja, qual que é o valor que eu coloco de entrada no meu modelo para ele gerar a estimativa. Nesse exemplo, eu estou colocando o mesmo valor da tabela real, de cada linha correspondente. Então, ali ele está me trazendo qual que é a estimativa desse modelo. E no final, a constante ela é verdadeira ou falsa. Coloca verdadeiro, ele faz o cálculo daquela constante. Quando você coloca falso, ele determina que a constante ela é zero. E lá no final eu coloquei valores que estão fora da tabela real, né? Então aqui, qual que é a estimativa do faturamento tendo um gasto de 100, qual que é a estimativa de faturamento tendo um gasto de 200. Então aqui eu saio dos valores reais. Agora vamos para a equação previsão linear. A diferença dela para a tendência é que a previsão linear ela tem um preenchimento mais simples, porque ela não me pede esse verdadeiro ou falso para a constante. Mas eu fiz questão de colocar ele aqui também, porque existem funções pares da função previsão linear,
E você pode utilizar o modelo de suavização exponencial de diversas formas diferentes, ponderando a sazonalidade ou não. E por último, existe uma função que chama proj.lim, onde você determina qual que é o y, qual que é o x, ou os valores de x. Aqui você pode escolher mais de uma coluna, e ele vai repetir esses números em vermelho aqui, né, em mais colunas de resultado. E dessa forma, escolhendo esses dois valores e marcando como verdadeiro e verdadeiro para constante e estatística, é importante que você marque verdadeiro para ambos, porque é o formato que ele expande o maior número de informações de análises estatísticas para o Excel. Então, deixe-me pegar esse aqui fora desse formato que já está preenchido. Deixa eu pôr aqui então, igual, ele está preenchendo ali, dá um Enter. Então, ele me traz essa tabelinha. Ela é confusa porque ela não preenche para mim o que significa cada número desse. Ela é confusa por isso. Mas, a partir do momento que você grava em um template, o que significa cada valor desse, como eu fiz aqui, que esse valor aqui, ó, esse 2,59 é o coeficiente B1, que esse menos 48 é o coeficiente B0, quando você marca constante verdadeiro, né? Dentro da função aqui, ó, constante verdadeiro. Se você colocar falso, ele vai colocar o intercepto zero. Ele já me traz o erro padrão, R2, então ele me traz várias informações já prontinhas e de forma dinâmica também. Então, se eu alterar aqui a base de dados, né, automaticamente ele já faz o cálculo. Então, isso aqui, para você colocar em um projeto um pouco maior, né, de modelagem, fica muito mais fácil. Ok? Deixa eu dar um Ctrl+Z aqui. De falta aqui, por exemplo, do F de significação. E também, quando se trata de mais de um X, eu senti falta do cálculo do valor P. Agora para o gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão talvez seja a análise mais simples e rápida a se fazer. Aqui já tem pronto já o gráfico, mas eu vou demonstrar como se faz. Então, basta selecionar o y em uma das variáveis x, selecione ela, clique em inserir, gráfico de dispersão. Está aqui. Aí tem que tomar um grande cuidado nesse gráfico de dispersão, porque ele pode inverter o x com o y. Esse é um erro grave para análise de regressões. Então, o certo é que o y aqui seja oriundo da coluna P de faturamento aqui. E aqui veio invertido. E ele está nessa coluna. Então, você precisa ir em selecionar dados, né, e fazer essa alteração aqui. Então, o eixo X tem que ser a coluna C e o eixo Y a coluna B. Ok? Deixa eu apagar esses dois que eu já tinha feito. Agora você clica com o botão direito em qualquer ponto que tiver no gráfico, adicionar a linha de tendência. E aí ele apresenta várias opções de linha de tendência. A padrão, que é a linear, mas você pode colocar uma exponencial. Você pode fazer o teste sobre qual que apresenta o menor R2, por exemplo. Então, eu vou deixar aqui em linear. Eu vou pedir para exibir a equação do gráfico. E eu vou pedir para exibir o valor do R2. Então, essa é a equação que eu posso copiar, jogar na célula e daí fazer as minhas estimativas. Ok? E eu posso testar, né? Como eu falei, se for exponencial, melhora esse R2? Faz sentido ou não? Nesse caso, não melhorou. Ficou pior. Você pode usar uma logaritma, polinomial e assim sucessivamente. E como eu mencionei lá na função, lá nos exemplos de funções, né, que você pode determinar se a interseção é zero ou não, ou se ela vai ser calculada automaticamente, no gráfico de dispersão também é possível. Basta clicar aqui, ó, definir interseção zero. Ou seja, essa linha aqui projetada, ela vai sair do ponto zero do eixo Y. Dessa forma, a equação muda. A equação antes, ela tinha
a constante, né, vezes a variável de entrada x. E quando você define, então, que a interseção é zero, some o valor da interseção calculada automaticamente. Porque nesse exemplo aqui, está dando menos 48. Quer dizer que essa reta projetada aqui, ela vai cruzar o eixo y nesse ponto aqui, que é mais ou menos menos 48 mesmo. Ok? E você pode utilizar, né, essa equação e criar as suas estimativas. Então, igual a 2,5927, apaga o x, né, vezes o valor x que você quer estimar, vamos supor que 100, menos 48,606, que dá um valor de 270,66, que é o mesmo valor que a função estimou também. Ok? Então, como se percebe aqui, as análises estatísticas são mais pobres, porque ele só traz a equação da reta mais o R2. Ele não traz o F, ele não traz qual que é o erro padrão, entre outras informações. Vamos para a última etapa agora, que é a análise de dados. Para análise de dados, que é um suplemento nativo do Excel, você precisa habilitar esse suplemento, caso não esteja disponível no seu Excel, dados, análise de dados. Caso não esteja aqui, você vai no arquivo, opções, suplementos do Excel, vai clicar em ir, e você precisa selecionar ferramentas de análise. Se eu desmarcar aqui, aquele ícone que me leva, né, para o suplemento análise de dados desapareceu. Então eu vou habilitar novamente para a gente exercitar. Ok, agora apareceu de volta. Essa análise ela é muito interessante, ela é rápida, ela é intuitiva e ela já traz pronta diversos parâmetros estatísticos. Ela é bem interessante. Então basta clicar na análise de dados. E o que nos interessa aqui nesse vídeo, né, é a ferramenta de regressão. Eu vou clicar em OK. E aí eu preciso determinar os valores de y e x. Eu vou marcar então y, selecionando inclusive o cabeçalho. Vou marcar as 3 colunas de x. Como eu marquei o cabeçalho, eu preciso ticar que existe um rótulo na primeira linha, que são os títulos. Caso não tivesse, eu não precisaria marcar isso. Você pode determinar um nível de confiança específico, eu vou deixar aqui em aberto. Você pode informar em qual local que vai ser a saída das informações, em uma nova planilha ou na mesma aba, eu vou informar na mesma aba. Então é para começar a partir do H1. E vou pedir somente essa análise de resíduos aqui. Então ele colocou, né, todas as informações aqui desse lado. Ele traz um resumo dos resultados, que as principais informações aqui é o R quadrado e o R padrão, e o número de observações também é interessante, são 36 observações, tá certo? Nova, né, com as informações do GL, o cálculo dos resíduos, o F, e a principal informação aqui nesse quadro é o F de significação. Aqui na parte de baixo, um parâmetro importantíssimo aqui é o valor Q. E aqui, como eu marquei, né, que eu queria ver a tabela de resíduos, ele já me traz aqui todas as observações, né, que essa observação 1 é essa observação aqui, e assim sucessivamente. Qual que é o valor previsto através do modelo criado e qual é o resíduo. Então, aqui, para o input desses 3 valores de x, o previsto de faturamento seria 32 milhões. Mas o valor real que aconteceu na amostra foi de 81,84 milhões. E me traz um resíduo, né, um desvio de quase 50 milhões. E assim sucessivamente. O R ao quadrado, nós já mostramos lá na parte de conceito quais valores que são considerados pela literatura como forte ou fraco. 0,86 é um R2 forte. O F de significação e o valor P tem que ser menor do que 0,05.
que é o caso do modelo total. Então, esse F de significação, ele traz esse teste de hipótese, né, para o modelo total. Então, para o modelo total, ficou interessante, porque esse valor de 7, não se engane com ele, é 7,4 elevado a menos 14. Deixa eu colocar como número. Agora vamos para a análise do valor P, né, que ele testa a hipótese nula para cada x que nós colocamos para análise de regressão. Se for menor que 0,05, ou seja, menor que 5%, você deve considerar esse parâmetro. No exemplo aqui, o x para o gasto, ele ficou inferior a 0,05, então deve ser considerado. Para o tempo de filmagem, ele ficou superior a 0,05, então ele deve ser rejeitado. E a duração da película ficou também acima de 0,05 e deveria ser rejeitado. Claro que esses indicativos daquela tabela lá de qual correlação, ou R2 que é fraco ou forte, qual o valor P que me traz uma hipótese nula interessante ou não, isso são apenas guias dos manuais de estatística. Mas, em suma, seguindo essas práticas, eu deveria descartar, então, essas duas variáveis x e considerar apenas o gasto. E daí eu devo, então, refazer essa análise de regressão através dessa ferramenta, porém colocando como input x somente a coluna gasto. Então vamos em dados, análise de dados, regressão. Por que eu tenho que repetir isso? Porque o meu R ao quadrado vai ser diferente, o meu F vai ser diferente, a minha análise de resíduos vai ser diferente, e com isso a minha equação final também vai ser diferente, porque a minha equação vai deixar de ter 3 variáveis x, apenas uma. Clico aqui, o y continua a mesma coisa, a diferença são as variáveis x, que agora é apenas a coluna C. E as informações aqui, a título de exemplo, eu vou pedir para poder plotar os resíduos e plotar o ajuste de linha. Ok. Então ele substituiu, o valor de R já está diferente, o E padrão um pouco diferente também, o F mudou, e agora eu só tenho análise aqui em relação ao gasto. Outra coisa importante de se observar também nesse resultado apresentado é se o coeficiente ele é positivo ou negativo. Porque se ele for positivo, ele é uma relação direta. Se ele for negativo, é indireta. Determinados parâmetros podem ser descartados simplesmente por essa análise. Mesmo que o valor P tenha sido interessante, não faz sentido o seu coeficiente ser positivo ou negativo. Então, isso deve ser levado em consideração. E como eu marquei para poder plotar os gráficos, né, ele me plota aqui o gráfico de resíduos e me traz aqui também o gráfico de ajuste de linha. O gráfico de ajuste de linha, ele me traz o quê? Nos pontos em azuis, ele me traz as observações reais do faturamento, e em laranja, ele me traz o valor previsto, ou seja, o modelo está prevendo isso aqui. Ok? O modelo previu isso, e o que se observou na amostra foi isso. Ele é interessante, então, porque ele traz todos esses resultados, todas essas análises estatísticas já prontinhas, em um formato bastante elegante, traz os gráficos prontos, porém ele não é dinâmico. Por favor, compartilhem e curtam o vídeo. Se inscrevam no canal para ter sempre a divulgação dos novos conteúdos em primeira mão. Ok? Muito obrigado. Dúvidas, coloquem nos comentários.